Muito bem, irmãos. Então, boa tarde a todos vocês aí, mais uma vez. Então, vamos continuar o nosso estudo, né, sobre a história e o distintivo dos batistas. Vamos abrir lá para a página 47 da nossa apostila. Alguém, por favor, depois pode ligar sua luz aqui, já deixar um pouquinho claro as coisas. E hoje nós vamos estudar aí pelo menos 40 minutinhos aí, rapidinho. Os últimos pontos aqui desse nosso estudo, tá bom? Os últimos pontos aqui do nosso estudo. Que nós paramos aí no ponto 23. Vamos falar aí sobre o ponto 23. Então vamos fazer como nós estamos fazendo desde as últimas semanas. Alguém pode ler o ponto e depois a gente comenta alguma coisa. Então, 15, 16, 23. Alguém pode ler? Que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram escritas para a nossa instrução, segundo Timóteo 3,16, que devemos examiná-las, pois testificam de Cristo, João 5,39, e, portanto, para ser usado com reverência, como contendo a santa palavra de Deus, que é apenas a nossa direção em todas as coisas. Muito bem. Então esse aqui é o ponto, nós já sabemos de cara qual é essa doutrina, né? Qual é essa doutrina? É a doutrina da santificação, né? Não? É a doutrina do pecado. É a doutrina da salvação. Só pode ser. Mas você está falando de escrituras, só pode ser a doutrina da Bíblia. A gente até estudou no ano passado, lá no início. Junta a Bíblia com Logia. Isso! Oh, maravilha! Que lembrança! Bibliologia. Né? Muito bem. Que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram escritas para a nossa instrução. Então, esta é a finalidade das escrituras. A Bíblia é para ser levada para a igreja e só aberta quando o pastor pede, correto? Não! Ela serve para a nossa instrução. Ela serve para você estudar. Independente se alguém peça que você abra ela ou não. Ela não é para você colocar lá na sala da sua casa aberta, no Salmo 91, para transmitir, né, uma paz, uma bênção, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é para aquilo ali. Não é para servir de um amuleto. É para ela servir para a nossa instrução. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil, né? É divinamente inspirada e útil para repreensão, para educação, para correção, né, do homem, para que todo o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esta é a função das Escrituras. E é dever nosso examinar, pois elas testificam de Cristo. Né? Ou seja, elas falam de Cristo. A palavra viva, né? O Logos de Deus. E tudo nas Escrituras apontam para a salvação do homem, apontam para Cristo de alguma forma. E, portanto, ela deve ser usada com o quê? Reverência. Então, aqui é aquele aspecto de que eu não posso utilizar versículos da Bíblia ou trechos da palavra de Deus no sentido jocoso, no sentido de piada. Né? Vou fazer uma piada aqui com algumas coisas da Bíblia, né? Algo maldoso, né? Então, é para nós usarmos, pelo contrário, com reverência, porque é a santa palavra de Deus. Né? Então, eu não sei vocês, mas antigamente, né, os mais antigos aí podem falar,
a Bíblia, ela era guardada, né, depois do culto, né? Eu ouvi essa história, a Bíblia era guardada e não poderia colocar qualquer outro livro em cima dela, né? Ela não podia ser de peso para nada, ela tinha que ficar sempre num lugar ali parado. Aqui contam os mais velhos que eu já ouvi, né? Mas a questão é que, tudo bem, é interessante, né? Essa atitude das pessoas de fazer isso, de guardar a Bíblia num lugarzinho, né? E hoje é diferente, eu já vejo pessoas hoje que já entram no carro, joga a Bíblia lá, aí dia de domingo, eu já vi muito assim. A pessoa vai para a igreja, aí pega a Bíblia, leva a Bíblia lá para a igreja, bota no carro, já deixa no carro lá, a Bíblia sempre só fica no carro, nunca sai do carro, mora lá a Bíblia. Ah, cadê a Bíblia? Já está no carro, aí já ela no carro, aí já quando acaba o culto de manhã, né? Vai para casa, fica em casa, a Bíblia está lá no carro, depois entra, né? A gente tem hoje, né, um cenário assim, mas que difere um pouco do que era no passado. Mas a questão de reverência aqui, ela é muito mais do que você guardar a Bíblia, ou preservar, ou não deixar ela cair no chão, ou não riscar ela. É mais do que isso. É uma questão de você viver com reverência aquilo que as Escrituras dizem, tá? Então, esse é o ponto aqui dessa reverência, é você tratar a Palavra de Deus com a dignidade, com a suprema dignidade do que ela é. Ela não é qualquer livro. Ela não pode ser comparada a qualquer outro escrito, até mesmo cristão. Ela é a Palavra de Deus, né? Por mais que ele vai falar aqui que contém, né, contendo a santa Palavra de Deus, mas aqui a gente entende que a tradução melhor seria que ela é a Palavra de Deus. E que apenas, ou somente, né, ela é a nossa direção em todas as coisas. E isso aqui, é por isso que agora você entende o porquê que nós defendemos a Bíblia como a única regra de fé e prática, por causa desse ponto aqui do 23, né, que ela é a nossa direção para todas as nossas coisas, ou seja, é a nossa regra de fé e prática, para tudo, para toda a nossa prática de vida. Ah, a Bíblia me ajuda a dirigir um carro? Me ajuda. Talvez ela não vai ter uma orientação como te ensinar a trocar um pneu, né, que não é esse o alvo, mas ela te ajuda como você pode se portar no trânsito. Como você pode agir quando uma pessoa te fecha, né? Como você deve manter a paciência quando as coisas estão ali acontecendo à sua volta, no trânsito. Então, esse e muitos outros exemplos, tá bom? Então, novamente, que doutrina é essa? Bibliologia. Muito bem, ou doutrina da Bíblia, né? Muito bem. Então, ela ensina sobre a autoridade das Escrituras. A Bíblia tem a autoridade para a minha vida. E essa autoridade é uma autoridade muito, muito grande. Porque praticamente ela comanda a minha vida. Porque ela é a palavra de Deus. Eu devo viver observando o preceito dela. Tá bom? Então ela fala sobre a autoridade da Bíblia como uma regra de fé e prática para o cristão. Próximo ponto aqui, esse aqui é bem mais um pouquinho, terminou aí de escrever? 24. Posso ler esse daqui? Que os magistrados, né, juízes, né, aqueles que estão investidos de autoridade, que governam, que comandam as coisas, é uma ordenança, ou são ordenados, né, ou são uma ordenança sagrada de Deus, que toda alma deve estar sujeita a ela, não apenas por medo, mas por causa da consciência. Os magistrados são ministros de Deus para a nossa riqueza. Eles não carregam a espada em vão. Eles são os ministros de Deus para se vingarem dos que praticam o mal. Então vamos parar até aqui. Então a gente entende que Deus, em sua sabedoria, Ele sabia que o mundo não poderia ficar sem certas pessoas que exercessem autoridade sobre outras, né? E pelo resto de moralidade que nós temos neste mundo ainda, né? De governos que ainda bloqueia certos males da sociedade, porque imagina se não fosse o governo, imagina se não tivesse alguém que criasse leis para gerir um país.
isso aqui seria um caos. Todo mundo ia fazer o que queria, né? Com certeza você, se alguém fizesse mal para você, você não podia recorrer à polícia porque nem iria existir. As autoridades porque elas não estavam nem aí. Imagine o que seria do trânsito sem ter as autoridades colocando placas na rua. Né? Então, obedecer aos magistrados aqui diz respeito a muito mais do que um juiz, mas a tudo que é de ordenamento jurídico, tudo aquilo que é de leis de um país. Então ele está falando aqui, olha, que os magistrados, que essas leis, que essas pessoas que estão investidas de autoridade, elas são ordenadas por Deus e que toda alma deve estar sujeita a elas. Então quando você fura o sinal, você já pecou, né? Porque a lei fala que você deve parar, né, antes da faixa, não pode ser em cima da faixa, ainda tem isso, né? Porque tem gente que quer frear no meio da faixa, né? E ainda fica assim, né? E o pedestre passando e o cara tá ali, e tem uns até que tá parado aqui, e aí quando fica verde, o buzina, mas ficou verde agora. Tô tirando o pé do freio ainda para poder pisar no acelerador, né? Então, aí tem que ser trabalhado isso. Mas a questão aqui é isso, todo o ordenamento, né? Obedecer à lei. Isso é feito não apenas por medo. Já viu aquela pessoa assim, e o guarda, vou botar o cinto, né? Você não faz com o cara com medo que o guarda vai te dar uma multa. Sai de casa e você coloca o cinto, porque você faz pela consciência, que aquilo é correto. Aquilo não somente vai, que já seria um princípio, algo muito maior, né? Não vai só proteger a sua vida, mas vai proteger a vida de outras pessoas. Com certeza, se o seu filho te ver sem cinto, o que vai acontecer? Vai, papai não usa cinto, eu vou usar também. Aí você é maior, né? Mas o seu filho numa batida, pum, voa para dentro, no para-brisa. Então tem que ter muita atenção, né? Então as leis, elas estão ali, nós não devemos fazer por medo apenas das autoridades, mas por uma questão de consciência, de que deve ser feito aquilo, do modo correto. E os magistrados são ministros de Deus para a nossa riqueza. Olha só, eles não carregam a espada em vão, ou seja, para o nosso benefício, riqueza aqui transferida de nosso benefício. Eles estão ali, imagine se não fosse a polícia. Imagine se eu não tivesse no meu direito de poder chamar a polícia para poder fazer algo, agir contra alguém, né? Por conta do mal que aquela pessoa fez. Então, se eu ando correto, eu tenho direito nas coisas. Por mais que no Brasil que a gente vive, né, às vezes a coisa é um pouco desvirtuada, né? Aqui não acontece isso, né? Tem muita ouvir, caso, mas o cidadão dele, ele pode dar ordem de prisão para um indivíduo que ele esteja achando que ele cometeu uma coisa. E depois ele vai chamar. Pode. Tem uma lei que pode fazer isso mesmo. É difícil, mas você tem. Só voz não dá certo às vezes, né? O cara fala, você deu a voz, mas cadê? Tô livre. Pode ter que ser Mas sim, pode ser feito isso. Mas você não pode pegar uma arma, você está preso, né? Você não pode fazer isso. Voz você pode dar, mas apontar um instrumento para poder, né? Mas sim, isso tem. Então a gente percebe que são leis do nosso país, são para o nosso benefício. E eles são ministros de Deus para se vingarem dos que praticam o mal. Mas que muitas vezes a gente está vendo o contrário acontecer, né? Mas que tem muitos que não se vingam do mal, às vezes até eles estão participando dessas coisas, mas em tese é isso. Nós precisamos crer que existe assim ainda autoridades que estão fazendo aquilo que é correto. Aí fala, e que é um pecado terrível, né? Que é um pecado terrível falar mal dos que estão em autoridade e desprezar o governo. Olha, é um pecado terrível. Falar mal né? O certo é orar por eles. O certo é orar por eles, né? Por isso que, como um cristão, realmente eu não me manifesto, não vou em manifestações. Por mais que eu tenha um posicionamento partidário, uma direção política na minha vida, eu posso ter, cada um de nós a gente pode ter. Mas eu não vou a manifestações. A minha finalidade é orar. Porque se eu defendo a questão da independência entre igreja e Estado, então eu não quero ser uma interferência nesse sentido. Então eu tenho que ter essa visão. Claro, eu quero ajudar
o meu país de uma outra maneira, fazendo com que as pessoas conheçam a Cristo. E já é uma mudança incrível se isso acontecer. Já vai ser uma mudança tremenda se isso acontecer. Mas, por isso que eu não faço engajamento político, porque já desvirtua um pouco do meu foco, da minha visão como um cristão, né? E porque eu vou incorrer talvez em cometer isso daqui, né? De contra, né, falar mal das autoridades que Deus instituiu. A gente vai ver depois algumas coisas. Vamos ver lá. O que diz lá, 2 Pedro 2:3. Pedro 2:10. Okay. Vamos ler lá do 9. Ok. Vamos pegar lá do 4. Ora, se Deus não poupou os anjos, 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou os anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservados para o juízo, e não poupou no mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando viu o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como um exemplo a quantos venham a viver impiamente. E Ló, o justo, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse juízo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo aos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores. Ao passo 11, que anjos, embora maiores em força, não proferem contra elas juízo inflamante na presença do Senhor. Então aqui, 2 Pedro está falando sobre os falsos mestres. Então era uma tendência dos falsos mestres de eles poderem causar motins, revoluções, né? E deles usarem até os motivos religiosos para poder atacar certas autoridades. E nós notamos que o cristianismo ao longo, o verdadeiro, né, ao longo da história sempre sofreu provações. Nunca você tem assim cristãos que pegarem armas para ir contra o Império Romano. Falar assim, olha, vamos defender a nossa liberdade aqui, vamos contra vocês, vamos lutar para ver quem... Não, primeiro porque eles iriam morrer. O Império Romano era, né, como muitos morreram até, né? Mas se eles fossem contra ainda, eles iriam morrer muito mais rápido. Então eles preferiam serem perseguidos e morrer do que eles lutarem contra o governo para não caírem nisso, para não caírem em pecado, né? De agirem como até mesmo falsos mestres que incitavam as suas congregações para poderem ir contra a autoridade. Tá bom? Então seria isso, seria essa visão. Algumas traduções para ao invés de autoridades, seres celestiais e autoridades superiores. Nós estivemos falando de pessoas, né? Isso que eu achei estranho. Sim. As versões falam de seres celestiais. Sim. Autoridades gloriosas. Então isso eu achei estranho. Mas aqui, então, só que aqui eu creio que eu tenho que olhar qual o termo lá. Mas governo, quando fala de governo, é algo muito amplo, né? Por mais que
a gente pensa de autoridades celestiais, mas quem poderia ser difamado por nós, do ponto de vista celestial? Né? Assim, o que eu poderia difamar no campo de vista espiritual? Bem, pode ser que seja a partir talvez das autoridades superiores. Eu teria que ver qual que seria a ideia aqui. Mas o ponto aqui seria a questão de governo no âmbito geral. Tá? Então eu creio que talvez por isso que eles aplicaram nesse ponto, nesse credo, esse versículo. Tá bom? Que era uma coisa dos falsos mestres fazerem isso. Depois pode olhar, mas esse texto ele está usando no sentido figurado, usando o termo da mitologia grega para poder explicar algo ali que era de conhecimento dos gregos e tal. Aí depois eu posso dar até um pedacinho aqui, essa Bíblia que ele fala também, que essa é uma forma dele colocar no contexto para que eles pudessem entender. Ele está usando realmente de mitologia, isso, uma simbologia. Por isso que algumas falam seres celestiais e tudo. Ele está dando um exemplo de algo que eles conheciam. É igual que ele trouxe o texto para o que eles tinham de conhecimento, né? E as epístolas muitas vezes falam isso, fazem isso, mostram trazem para que as pessoas possam entender no contexto delas. Você quer dar uma aula? Posso, depois eu posso trazer algo falando sobre essa palavra aqui. E também tem a questão sobre fazer da carne para agir. Também nós temos exemplo dele. Jesus Cristo, ele não foi preso, ele podia chamar os anjos, acabar com tudo logo uma vez. E ele foi acusado de fazer motim, né? Revolução, né? Mas não fazia, né? Pedro cortou a orelha, aí ele foi. Se pela espada, né? Lutamos pela espada mordida. De não fazer. Isso. Injustiça. Isso. Mas olha de Deus. Isso. Então, assim, sempre na história do cristão, a gente percebe aquela questão. Tudo bem, não vamos concordar com muitas coisas. Exemplo, se o governo pede que fechamos a igreja totalmente, exceto talvez por esses motivos agora, por conta dessa crise pandêmica e tal, mas do nada, assim, não tem nada. E a igreja, eles pedem assim, olha, não vamos abrir mais a igreja. Obedecemos ou não? Não, porque fere a liberdade religiosa. Nós somos livres para poder cultuar a Deus e tal, né? E tudo mais. Isso até aconteceu na Venezuela. Chegou com uma pessoa, foi na rua, pastor. Isso. E é o que ocorre em todos esses países que a gente vai falar da janela 1040. Né? Não pode. Então, nesse ponto. Agora, olha o que ele vai seguir falando aí. Ó. Devemos pagar tributo, costume e todos os outros deveres. E devemos orar por eles. Sabemos disso, que está lá em 1 Timóteo 2:4, né? Orar pelas autoridades. Pois Deus deseja que eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da sua verdade. E, portanto, eles podem ser membros da igreja de... A gente pode ter um juiz aqui, né? Policial, prefeito, né? Pode ser. Mantendo sua magistratura, né, ou sua autoridade, né, como juiz ou julgador, pois nenhuma ordenança sagrada de Deus impede alguém de ser membro da igreja de Cristo. Eles carregam a espada de Deus. Essa espada, em todas as administrações legítimas, deve ser defendida e apoiada pelos servos de Deus, que estão sob o seu governo, com sua vida e tudo que eles possuem, de acordo com a primeira instituição daquela ordenança sagrada. Eu não compreendi muito bem qual seria essa instituição da ordenança sagrada,
mas eu creio que deve ser citando o livro de Romanos capítulo 13, que fala sobre as autoridades, o princípio, né, que a gente sempre extrai. Isso, exatamente, que toda autoridade é instituída por Deus, é a espada de Deus. Então, se nós temos que apoiar, por isso que a gente tem que apoiar aqueles que estão nas autoridades e querem fazer o certo. Temos que apoiar eles. Por mais que a gente não vai sair na rua manifestando lá, né? Mas a gente pode apoiar como? Em oração, orando pelo nosso país, pelos governantes, pela situação. Porque, irmão, seriamente, a gente sabe que daqui pra frente, quer dizer, desde Cristo em diante, é sofrimento, é aflição. O que nós estamos vendo no Apocalipse não é que vai ser um mundo perfeito daqui a um tempo. Talvez os governos podem minimizar alguns problemas, ajudar a melhorar alguma situação, mas chegar a um estado de perfeição, como as pessoas pensam que um dia vai chegar, as pessoas falam assim, quando o homem está evoluindo, né? Está evoluindo para um estágio melhor, né? Vai nessa e dá mal. Não, pelo contrário, o homem cada vez mais está mostrando como ele é perverso, como ele é mau, como as pessoas cada vez mais estão mais afundadas em seus pecados e estão longe de Deus. Então, nós temos que apoiar pelo menos esse povo que quer ainda, na moral da nossa sociedade, ajudar um pouco. Para o bem. Estava falando sobre as passeatas que a gente não deve e tal. E essas passeatas, por exemplo, tem faz passeata para Jesus, né? Só que aí mistura, né, as religiões. E tem a passeata contra a passeata dessa passeata, que é os dois fatos. Se o senhor pensa nisso, o que o senhor acha disso? Olha, Eu falei que ela falou. muitas vezes essas passeatas para Jesus é para Jesus, mas não tem Jesus ali. Sim, mas aí tem pessoas que fazem contra a passeata, porque por achar isso que você falou, entendeu? Ah, eles fazem uma passeata contra a passeata? Isso, exato. Irmãos, olha, se for uma passeata evangelística que pregue a palavra, mas você só está no trio elétrico, né, ou numa caixa de som, gritando, sem pregar o nome de Cristo, sem falar. Como você pode olhar esses vídeos dessas passeatas? Não tem evangelho nenhum ali sendo anunciado. O pessoal só está fazendo bagunça e atrapalhando o trânsito. Infelizmente, não é que, poxa pastor, mas pode ter alguém que salva ali. Pode, mas está errado aquilo. É muito mais vantajoso você estar pregando a palavra, estar em uma praça, como eu já vi várias vezes. Aí eu já vi, no dia da Bíblia, eu lembro, na minha infância, que as igrejas se reuniam, iam para uma praça e pregavam o Evangelho. Cantavam hinos ao Senhor, louvavam a Deus de fato. Hoje não, essas passeatas aí, o pessoal, é carnaval, coloca um negocinho ali e fica pulando, é sobre Jesus. Você acha que se Cristo estivesse do lado desse pessoal, eles iam fazer isso? Ainda iriam, né? Porque muitos não são nem salvos, né? Mas a questão, você como um cristão, o que você acha disso? Aquilo ali é uma forma transvertida de pular carnaval. Eu quero pular carnaval, mas eu só boto o rótulo que é de Jesus. Então tudo que é de Jesus, aí pode. Né? Então aí você tem que pensar. Realmente aí já não entra, porque já passa a ser algo espiritual para algo carnal. Você pode ver, pega os vídeos desse pessoal na rua aí. Só estão ali para fazer fervo, só estão ali para poder pular, poder curtição, brincadeira. Eu já fui num show. Já fui no show? Já fui no show de Thales Roberto, já falei aqui, né? Já fui uma época lá atrás na minha vida. E eu via exatamente isso. O mundão colado com o pessoal que se dizia crente ali. No meio daquela muvuca lá, girando lá, e o pessoal pulando como se fosse para Jesus. Pagando ingresso e tudo. Agora, será que eles pagam de ingresso para fazer uma vigília de oração? Então, a questão, irmãos, é que a gente tem que pensar muito bem.
nem sempre o que as pessoas dizem que é para Jesus, Jesus está lá. Tá? Você não vê em nenhum momento Paulo falando assim, vamos fazer uma roça na rua, vamos pular aqui, vamos trazer as liras, as flautas, né? As harpas aqui, que eram os instrumentos da época deles, né? dos gregos, né? Pra gente poder fazer um... Você não vê. Você vê o cara o quê? Pregando a palavra, sendo apedrejado, né? Açoitado. Você vê isso aqui. Pessoas fora da igreja está provando, já tem uma coisa estranha. Já tem uma coisa estranha. Já tem algo estranho. Então, ele tem que ter muito cuidado mesmo com isso. Cuidado com isso, porque ele pode virar algo que vai ser para a carne. Não vai ser... E o pior de tudo isso é que as outras pessoas que não são cristãs vendo a mesma coisa. Fala assim, é igual, entendeu? Eu só vou deixar de poder fazer isso daqui, que era pra mim, que falava sobre o homem, e vou mudar só o rótulo que vai ser de Deus. Mas a batida é o mesmo, o jeito é o mesmo, a forma de falar é o mesmo, a forma de vestir é o mesmo, a forma de se expressar é o mesmo. Só mudou que agora eu só falo algumas palavras, Cristo, Jesus, amém. Só mudo isso, que eu adicionei palavras e tirei algumas que são ofensivas. Só isso. Então não é essa transformação, não é essa visão que o cristão deve ter. Irmão, sinceramente, se realmente nós, como cristãos, todo mundo, né, no Brasil, estivessem realmente tão compenetrados, tão ligados em Deus, realmente esse mundo, o nosso país ia ser diferente. Então esse pessoal, mesmo com esse fervo, mostra que com esse fervo, você não está levando a nada. Está levando só as pessoas a se enganarem e acharem que aquilo que elas estão fazendo realmente vai servir, tem algum valor para Deus. Não tem. Agora, chega naquela passeata e fala assim, me recita um versículo, me fala sobre alguma doutrina das Escrituras. O que esse pessoal tem de conhecimento de Deus é só as músicas gospel que as pessoas criam. Se você reparar, é isso. O cara sabe, a mulher sabe, a garota sabe o repertório inteiro das músicas dos cantores, mas não sabe um versículo, mas não sabe abrir a Bíblia e achar onde é que estão as coisas, mas não sabe uma doutrina. Então isso é de Deus? Não, de modo algum. Nós vimos agora falar as Escrituras, aliás, estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida. É isso que vai me levar à vida. O que vai me levar à vida é estudar as Escrituras, não é fazer esse fervo por aí. É só passageiro, entendeu? Então temos que focar muito mais em orar, em pregação, em estudo bíblico, em anunciar a palavra, do que em praticar, ou participar, ou apoiar até esses grupos. Porque até tem igrejas ali que até creem que o cara nem sabe ser salvo. Ó, são doutrinas que a gente não defende. Tá bom? Bem, último pontozinho para poder fechar, que tem mais um pouquinho, e que quem quer que defenda o contrário, isso quer dizer, aqui ele falou sobre os juízes que são justos, né? Os juízes justos que defendem, que apoiam, que são apoiados pelo servo de Deus, que cuidam das instituições e tal. Aí está falando, e quem quer que defenda o contrário, ou seja, os juízes que apoiam o contrário, magistrados que apoiam o contrário e autoridades que fazem o erro, devem sustentar-se e entender a si mesmo que são ministros do diabo e, portanto, não devem ser honrados nem aprovados em qualquer das suas administrações. Aí aqui está uma diferença muito grande entre você manifestar isso, entre você observar uma situação e tirar uma conclusão e você externar isso. Eu posso achar um juiz injusto? Posso. Posso dizer, olha, conforme a lei ele julgou errado. Mas o que eu não posso fazer é difamar. É expor aquilo de um ponto em que já passa a ser uma crítica ofensiva, né? Como nas redes sociais. E aí tem muito cristão que está fazendo isso hoje, né?
criticando nesse sentido. Você pode falar, você pode dizer, olha, isso foi uma injustiça e tal, mas começar a difamar as pessoas, a usar termos até pejorativos para instituições, isso daí já chega no nível e já vai entrando na linha do pecado. Né? Então eles não devem ser aprovados. Eu não aprovo certas coisas erradas que eu vejo de autoridades. Vendo todas as coisas que fazem, como punir os ofensores e defender seus países, estados, pessoas pela espada, é ilegal. Ou seja, se eles fazem tudo aquilo que é contrário, né, a isso daqui, então se torna ilegal. Se eles fazem tudo isso errado, né, isso é ilegal. Então, é um ponto interessante, nunca vi nenhuma declaração de fé que falasse sobre isso, né, das nossas atuais, mas é a doutrina da igreja aí, obediência às leis e às autoridades. Eu acho que dá pra gente terminar rapidinho, irmão. Só faltam 3 pontinhos, eu vou falar bem rápido, não vai ter problema. Primeiro aqui, que é lícito em causa justa para a decisão de contendas fazer juramento em nome do Senhor. Né? E aí ele dá uma porção de versículos. Né? Então isso aqui é um ponto interessante, né? Talvez hoje a gente pouco fala sobre essa questão de jurar. Né? Hoje já mudou, né? A pessoa pode falar se jura, se não jura, todo mundo fica com aquela desconfiança da palavra da pessoa. Mas, mas lá naquela época, a questão de jurar era levada muito a sério. Até pessoas eram punidas e mortas porque fizeram um falso juramento. Né? Então, era algo muito sério naquela época. Então aqui ele está falando que é lícito em causa justa para decisões de contenda fazer um juramento em nome do Senhor. Mas que tipo de juramento é esse do ponto de vista ilícito, né? Porque lá em Mateus 5:33 a 37 vai falar que não podemos jurar. Já ouviu esse texto? Mateus 5:33 e 37 a 37. Vamos rapidinho lá, a gente vai fechar. E Mateus 5, 33 e 37. Vamos entender. É dito aí: nem jureis pela tua cabeça, porque podes tornar um cabelo branco ou preto, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Vamos ler do 33. Ah não, eu estou lendo já do 36, né? 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Né? Eu, porém, vos digo: de modo nenhum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disto vem do maligno. Ou seja, aqui o Senhor está corrigindo um problema que havia entre os judeus. Né? Os judeus sempre, daquela época, sempre colocavam algo a mais. Né? O juramento, ele, no Antigo Testamento, era permitido. Mas a questão aqui é do jurar falso. Tá bom? E era permitido em nome do Senhor. Mas a questão aqui é que eles começaram a incluir algumas coisas. Eu juro pelo altar do templo. Eu juro pelo ouro do templo. Eu juro pelo céu. Né? Eles começaram a adicionar certos tipos de padrões de juramento que não era aquele que Deus tinha falado. E isso, esse juramento, porque, exemplo, para um judeu, jurar em nome de Deus era algo muito pesado. Então, se alguém queria enganar um outro, ele não ia falar assim: eu juro em nome de Deus, porque ele sabia que Deus poderia puni-lo por aquele juramento, porque era algo sério. Então, o que acontece? Para não incorrer nisso, eles faziam um juramento para enganar a pessoa, mas colocava assim: eu juro em nome desse templo. Né? Mas era um julgamento leviano, um juramento leviano, ou seja, não era um julgamento sério, era um julgamento só por interesse. Né? Eu sei que eu estou jurando, mas o que eu estou jurando ali, eu estou querendo enganar aquela pessoa. Eu só estou querendo que aquela pessoa
ela veja que eu estou falando sério e pronto. Né? Mas eu sei que por trás eu não vou cumprir aquele juramento. Então a questão aqui é tanto que no 37 o Senhor vai falar, seja porém a tua palavra o quê? Sim, sim e não, não. Ou seja, a ideia aqui é, eu tenho que falar a verdade. Né? É isso ou não é isso. Eu não posso ficar dizendo assim, olha, é isso, mas depois fazer uma outra coisa que negue aquilo que eu disse aqui, lá no início. Então, quando ele fala aqui, eu porém vos digo que de nenhum modo jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, então ele está apontando para esse tipo de juramento, tá bom? Ah, pastor, mas existiram outros juramentos, mesmo Cristo falando sobre, existiram outros juramentos no Novo Testamento? Sim, você pode olhar em outras passagens, 2 Coríntios 1, 23, Paulo é um exemplo disso. 2 Coríntios 1, 23 vai falar, eu porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, ó, um juramento, né? De que, para vos poupar, não tornarei ainda a Corinto, né? Ou seja, eu juro por Deus que não vou para poupar vocês, né, de ter que ir de novo a Corinto e resolver problemas, né? Não tornarei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, você vê Paulo fazendo isso, mas o que ele jura? Ele toma a Deus por testemunha, né? Não por outras coisas. Então, é algo do ponto de vista lícito. Filipenses 1,8, um outro exemplo. Então, aí ele está falando aqui que é lícito por causa justa, não por qualquer coisinha, para a decisão de contenda, fazer um juramento em nome do Senhor. Filipenses 1,8 vai falar, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, com terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, tem também Hebreus 6,16, você pode ler também. Mas a questão de jurar por via das dúvidas, não jure, né? Para não ser leviano. Testemunho e juramento é a mesma coisa? Sim, sim. É como se você está colocando aquela pessoa ao lado que afirma aquilo que você vai fazer. Um testemunho. O que serve uma testemunha? Para atestar algo, um compromisso que você está afirmando. O juramento seria isso. Eu juro em nome de quem? Em nome de algo. Eu digo, o que seria o juramento? É você falar assim, olha, eu estou afirmando que eu vou fazer isso e eu coloco fulano como testemunha. Então, isso que é o significado de juramento. Quando você fala assim, eu juro, é isso. Eu estou colocando alguém que está atestando aquilo que eu estou afirmando que vou fazer. Entendeu? Isso que é juramento. Então é nesse falsamente, eles estavam tipo assim, eles estavam só utilizando o juramento como um meio de poder ganhar coisa. Né? Ele falou assim, olha irmão, eu juro, me ajuda, eu juro que vou fazer isso para você. Mas no meu coração eu já sabia, só para poder ele me dar o negócio logo, só para poder resolver o problema. Então eles estavam jurando de forma leviana. Então esse é o problema, por isso que ele falou, seja o vosso para vocês se ensinam ou não. Você não vai brincar com um juramento e falar assim, olha, me ajuda nisso que eu vou te fazer isso, com o coração dizendo o contrário. Né? Ou é sim, sim, ou é não, não. Tem que falar a verdade, eu tenho que ser o quê? Sincero. Entendeu? Eu não posso me comprometer com algo em que lá na frente eu vou falar, e não era. Aí, mas você falou que era. Mas não é mais. Entendeu? Então eu tenho que ser prudente nesse ponto. Né? Para não incorrer essa questão de jurar falsamente, né, e de colocar testemunhas, né, de pessoas ou coisas, ou até o próprio nome de Deus em jogo por conta disso, tá bom? Rapidão, sei que tá... Vamos terminar. Esses outros pontos são mais tranquilos, porque não vão tocar muito em pontos mais detalhados, mas isso já ajuda a gente a poder terminar. Doutrina da igreja, né? Falamos aí, seria práticas específicas de juramento, né? Então, algo que a gente não vê nas nossas declarações de fé hoje. Quem coloca isso na doutrina? A gente é melhor
na nossa sociedade, jurar é problema. Né? Então, melhor a gente deixar de lado o juramento. Então, passando para o próximo 26, que os mortos ressuscitarão e os viventes mudados em um momento, tendo os mesmos corpos em substância, embora diversificados em qualidades. Aí tem algumas passagens aqui falando sobre a questão já escatológica, né, do fim dos tempos, falando sobre a ressurreição dos mortos. Então eles não, diferente de nós hoje, que nós temos uma escatologia muito mais detalhada, né, em diversas posições, diversas igrejas, mas naquela época o foco deles não era falar tanto da escatologia. O foco deles era mais trabalhar sobre a questão da igreja. E eu vou mostrar por quê. Então, aqui seria a doutrina da... Essa parte que eu estava falando agora, de diversificado, de qualidade, Seria... eu não tem não só espécie, né? Não diversificado em qualidade, né? Como se falando da ressurreição, como se cada um vai ter um corpo diferente. Eu entendi que ele estava querendo dizer isso. Seria daquela questão das coroas, né? Daquilo que, exemplo, como eu posso dizer? Daquilo que a gente fez, o galardão, entendeu? No sentido assim de que alguns servos do Senhor serão honrados mais do que outros por conta daquilo que eles realizaram. Mas claro, isso não vai causar inveja, né? No céu não tem isso. Em relação ao corpo, poderia Eles falam que são da mesma substância, né? Embora diversificados em qualidade. Textos também não dão a entender também. Isso. E que é muito curto, né? Também é um ponto, exemplo, para você resumir uma escatologia em 3, 4 versos assim é difícil, realmente. Por isso que a gente entende que o foco realmente deles não era, né? Embora que, claro, isso aqui tudo tem muito pano para manga, tem muita coisa aberta, mas só para a gente passar que eles entendiam dessa forma. Pelo menos eles creem na ressurreição dos mortos, né? Que os mortos serão vivificados, e talvez pode ser também a tradução, né? A gente está traduzindo aqui no Google um inglês de 1600. Né? Então, a ressurreição e glorificação dos crentes, né? É a doutrina deles, apontada aqui. E para fechar o último aí, e a gente vence essa parte aqui, 27, que após a ressurreição todos os homens comparecerão perante o tribunal de Cristo para serem julgados de acordo com as suas obras, para que os piedosos gozem a vida eterna e os ímpios, sendo condenados, serão atormentados para sempre no inferno. Então, só falando aqui, né? Então eles estão jogando todo o julgamento dos justos e dos ímpios, tudo no tribunal de Cristo, lá em Apocalipse. Acho que ele está falando mais do Apocalipse, né? Mateus 25. Então ele está jogando tudo em um. Na crença batista regular, como nós vamos ver, na nossa crença, nós separamos o julgamento dos crentes em um tribunal e o julgamento dos ímpios em outro tribunal. Então você tem o Bema e você tem o grande trono branco. Então, você tem dois tipos de tribunais. Então aqui eles jogam em um. Mas era a crença deles naquela época. Tá bom? Então, aí ele também cita só um texto, né? Então, só para a gente entender que o foco deles não era tanto trabalhar com a escatologia. Aí eu vou mostrar aqui a doutrina das últimas coisas e julgamento eterno. Eu vou mostrar só esse gráfico aqui e nós já encerramos. Então, esse seria o gráfico aqui das doutrinas deles. Eles citam aqui nesta declaração de fé doutrina de Deus, nós já vimos, né? Doutrina de Deus, doutrina da criação, eles citam a doutrina da criação, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, eles apontam também, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da Bíblia e doutrina das últimas coisas, escatologia. E aí como é que ficaria em termos proporcionais todas essas doutrinas? Assim. Então você tem doutrina de Deus aqui, ó, mais ou menos aqui, né? 1%, 4%, né? de todos os pontos. Aí você tem a doutrina da criação
3%, só uma vez é citado, né? Aí a doutrina do pecado 2 vezes é citado, 7%. Aí depois você tem a doutrina da salvação, você tem aqui 5 vezes é citado, 17%. Depois doutrina de Jesus, 2%, 7%. Não, 2 vezes citadas, 7%. E aí você vê, ó, 52%, ou seja, mais da metade da declaração de fé deles, né, era falando sobre o quê? Sobre a igreja. Aí você entende o foco deles, o que foi a declaração de fé deles. Você lembra que eles acabaram de ter uma cisão na igreja. Então eles tinham que fazer o quê? Estudar sobre um pouco mais sobre a igreja para mantê-la ela sólida, né? Então você tem aí eles enfatizando muito sobre a doutrina da igreja. Bíblia, 3%, só é citado uma vez. E a última aí, a doutrina das últimas coisas, só é citado 2 vezes, 7%. Mas aqui você entende que a maioria é falando sobre a igreja, por causa daquele problema que teve e deles reafirmarem uma igreja. Estava nascendo uma igreja. Então, irmãos, esse daí foi fechando o nosso estudo. Eu agradeço aí a paciência, né? Fechando aí a parte da declaração de fé. Vamos orar ao Senhor, mas que possamos ver, né, através desses exemplos desses irmãos lá de fé, né, e fazer a nossa declaração, né, que a gente não tem ainda. Vamos fazer. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, eu agradeço pela Tua palavra, agradeço, Senhor, pela disposição, pelo vigor que o Senhor deu para poder chegarmos até aqui, finalizarmos essa parte, porque aprendemos, Senhor, um pouquinho sobre como aqueles irmãos eles criam, e nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor realmente deseja nas nossas vidas, do ponto de vista da Tua palavra, como igreja, para fazermos aquilo que é o correto e andarmos nas doutrinas corretas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.